Agora, uma coisa que tem relação que o Dr. Roberto vai explicar de uma vez por todas. Por que o cortisol pode sabotar a nossa dieta? Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Dr. Roberto Navarro, sempre um prazer tê-lo aqui. Carol. Ele que é clínico geral e também nutrólogo. E de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, é o prazer de dar uma bela aula aqui no nosso Você Bonita. Hoje não vai ser diferente. Vamos tentar, Carol. Olha, doutor Roberto... Falar do famoso cortisol, Falar né? do famoso cortisol. Cortisol é aquela história, assim, até se você quiser começar por aí explicando o que é o cortisol, porque a gente sabe que uma certa produção, um mínimo aí, né, tem um valor que é normal. Sim, sim. Que a gente precisa dele também, sim, o cortisol, né? ele tem Ele as não suas é todo funções. ruim. Não. O problema é que o seu excesso não é legal. Justamente, eu acho bacana essa pauta, Carol, para a gente dar uma definida nisso, né? Tá. O que o cortisol significa para o corpo humano. Por que ele é chamado de hormônio do estresse? Na verdade, o cortisol é um hormônio produzido numa glândula que fica acima do rim. E qual seria dentre várias funções menores, o cortisol é como se fosse um aviso para o corpo, Carol, que a gente tem que acordar e correr atrás da sobrevivência. Tá. Né? Então, vamos pensar lá no homem primitivo, em que não existia luz elétrica, né? Vamos pensar no homem lá da caverna. Como é que funcionava? Como é que o corpo humano entendia que era dia e como é que o corpo humano entendia que era noite? Pela luz. Tá. Né? Então, era a luz que definia noite, dia. E durante a noite, o corpo humano tem que descansar, né? O nosso cérebro tem que relaxar. As horas de repouso são fundamentais para que o corpo humano reconstrua seus tecidos, para que haja realmente um descanso. E durante o dia, a gente tem que produzir, correr atrás da energia, do alimento, para que o corpo sobreviva. Então, o cortisol, na verdade, ele sempre foi um modulador, ele ensina para o corpo que já amanheceu. Então, ele começa a ser produzido no finalzinho da noite, quando falta, assim, mais ou menos uma hora para a luz do dia chegar, ele passa a ser produzido. Então, ele dá uma mensagem, olha, acorde, ele interfere em substâncias no cérebro que faz a gente despertar pela luz do dia. Tá. E com o passar do dia, ele vai sendo produzido em níveis cada vez menores, justamente para quando chegar à noite, a luz do dia vai embora, o cortisol deixa de ser produzido em níveis altos e o cérebro interpreta como um momento de relaxar e dormir. E produz substâncias como melatonina, que faz a gente aprofundar o sono e relaxar. Então a gente chama isso de ritmo circadiano. O cortisol é um hormônio responsável por esse círculo chamado circadiano. Tá, qual que é o problema, Carol? Por que a medicina agora começou a compreender melhor o efeito do cortisol dentro da saúde humana? Até porque esse fator de estresse, de luz, é importante para o corpo humano, a gente precisa dele. Vamos imaginar uma situação atual, Carol. Você, numa rua, alguém grita, fala, Carol, tem uma pessoa vindo com uma faca atrás de você e em sua direção. Você vai ter duas soluções aí. Ou você corre, ou você se defende e luta pela sua sobrevivência. Para que teu corpo tenha qualquer uma dessas duas atitudes, ou correr ou lutar, você vai ter que ter mais força física. Você vai ter que ter um momento de explosão de força, seu coração vai bater mais acelerado, o oxigênio vai ter que chegar mais rápido nos seus músculos, para você conseguir ter essa força inicial. O cortisol, ele participa desse momento. Então, o cortisol, ele nos prepara para uma reação de luta ou de fuga. Então, vamos pegar o homem primitivo. Qual que era o fator de estresse dele? Né? Ele acordava e tinha que caçar o alimento. Então, ele saía da caverna e ia no mundo hostil, onde havia, não tinha disque pizza, então ele tinha que caçar o alimento, tinha que sair colhendo aí algumas raízes, ele deparava na natureza com animais. Então ele tinha aquele fator de estresse momentâneo, mas que onde o cortisol era importante. Né? Então ele conseguia lá comer, caçar o animal, voltava para a caverna, o cortisol diminuía, ficava lá no seu basal e não tinha mais nenhum fator que incomodava. Só que no mundo moderno, Carol, essa situação da faca talvez não exista, mas a gente tem fatores ambientais que o corpo hoje interpreta como que te incomoda, que te estressa. Então hoje existe o estresse psicológico, que é a conta para pagar, a meta para bater, A cobrança as mesmo cobranças do dia a dia, o medo.
de ser assaltado na esquina. Sim, a falta de segurança. O noticiário político, a perda da Copa do Mundo. Uma série de coisas, uma série de fatores que te influenciam e te deixam incomodados. Existe o estresse físico, que seria dormir poucas horas de relaxamento, o estresse físico de muita atividade física também. Então, todos esses fatores passam a influenciar, agora a ciência vem compreendendo, que também faz com que o teu cortisol passe a ser produzido em níveis constantemente maiores. Entendi. E não naquele momento só pontual, que era do homem primitivo, era o estresse fisiológico que a gente tem que ter para poder correr atrás da sobrevivência. E isso hoje passou a ser uma constante. E esses níveis altos de cortisol persistentemente vão trazer muitos estragos. Tem alguma relação, esse lance aí das pessoas que acabam dormindo muito além da conta no final de semana? Na verdade, a gente ensina para o nosso organismo a ele trabalhar mediante nossos hábitos. Aquilo que a gente faz no dia a dia é o que o corpo vai traduzir como correto. O cortisol, ele é produzido diariamente, 1 hora antes da gente acordar, em média, existe um pico na produção de cortisol para que a gente desperte. Se você todo dia faz isso e tira 2 dias da semana onde isso não ocorre, você pode desregular esse eixo, né? O teu organismo, ele vai ter um reflexo negativo, né? Você pode até se sentir descansado um pouco mais, mas pode ver que na segunda-feira muitos se sentem desconfortáveis. Fala, caramba, parece que eu acordo mais cansado. Ou porque você desregulou um pouquinho esse eixo e na segunda-feira teu organismo interpreta que você passou por um momento de estresse, o cortisol foi produzido para você levantar e você acabou mudando um pouquinho o horário. Então, essa desregulação desse relógio biológico não é muito interessante. Não é legal. O que eu acho bacana também falar, Carol? Diga. Aonde traz o estrago do cortisol alto dentro do organismo. Então, primeiros contatos que a ciência teve, primeira experiência com cortisol alto no corpo humano, eram por doenças específicas da glândula que produz cortisol. Então, era um problema específico, uma doença que aumentava demais a produção do cortisol, que é hiperplasia da suprarrenal. Bom, não vou entrar nesse mérito. Mas o que causava no corpo dos pacientes que tinham essas doenças de produção excessiva de cortisol? Eles inchavam e aumentavam muito a gordura na região do abdômen. E isso começou a chamar a atenção da ciência dos estragos do excesso de cortisol no metabolismo humano. Só que hoje, esses fatores que a gente comentou de estresse ambiental, estresse físico, estresse emocional, aumenta os níveis de cortisol, não a ponto de ser uma patologia, a ponto de você ter que tratar essa doença para que ela não te traga problema. Mas o cortisol em picos relativamente mais altos vai trazer o quê? Imagine qual é a interpretação do corpo humano. O fator estresse, ele tem que ser vencido. Né? Não tem como, seja a conta a pagar, seja a meta para bater. O corpo interpreta esse momento de desafio como uma guerra física. Então, ele te prepara para que você não tenha uma perda dessa guerra por falta de energia dentro do corpo humano. E aí estoca gordura. E qual é o primeiro medida que o cortisol vai fazer? Eu não posso perder essa guerra por inanição. Então, eu tenho que poupar reserva de energia no meu corpo. E a maior poupança de energia para o corpo humano é o tecido adiposo, que é o que nos garante sobreviver se eu ficar muitas horas sem comer. Ninguém morre de greve de fome porque ficou um dia sem comer, Carol, porque a gente tem reserva de combustível no tecido adiposo. E o cortisol alto ainda desvia um pouco mais essa poupança para a região do abdômen. Então, o estresse em si pode aumentar o peso, desde que também você coma um pouco mais por isso. Né? Você pode ter um pouco mais de fome. Aliás, um estudo interessante que mostrou... Tem relação com a fome? Existe, o cortisol, ele faz você buscar mais o alimento, porque você precisa de mais combustível. Então, ele é capaz de te deixar com um pico de fome um pouco maior. Que interessante. Ele pode diminuir a liberação de melatonina quando você vai dormir, por isso que o estresse pode te deixar com insônia. Mesmo se sentindo cansado, porque é o cortisol que está envolvido. Existe uma relação de cortisol alto com queda da melatonina, que é o hormônio indutor do sono, e com queda da serotonina no cérebro. E você pode ter mais depressão depois de um tempo maior de estresse. O cortisol persistentemente fica alto. Teve um estudo agora recente mostrando que mulheres, foi um estudo feito com mulheres que trabalham sob estresse, e ficam muitas horas sem comer, mais do que 3 horas sem comer,
elas tendem a ter picos maiores de fome, buscando mais o carboidrato e a gordura, porque esses dois alimentos estimulam um pouco a serotonina. Então, pode sim o estresse causar picos maiores de fome, se você comer mais, e o cortisol poupa esse combustível na região do abdômen. Então, existe uma correlação sim, de estresse com maior tendência ao ganho de peso. Então, o estresse pode favorecer o ganho de peso, além de outros estragos. Esses pacientes, doutor Roberto, tem estudo comprovando que o paciente diagnosticado com uma depressão, né, com uma tristeza aí um pouco maior, até contínua, sem saber o motivo, né, que muitos relatam, né, isso, uma depressão que a pessoa não sabe como começa e por que ela está sentindo aquilo, com um cortisol alto e com esse lance de serem viciadas em carboidrato, que é o lance do doce, de buscar o doce, de buscar o carboidrato? Tem alguns estudos, sim, que correlacionam um nível de cortisol mais alto numa população com uma tendência maior à depressão e maior tendência ao pânico também, a uma ansiedade extrema. O cortisol persistentemente alto desregula eixos, né? Porque você tem um fator de estresse pontual, Carol, é uma coisa. O estresse, quando ele é contínuo, ele prepara o corpo para uma guerra. E isso mexe, esse cortisol persistentemente mais alto, vai mexer em vários setores. Ele interfere na produção de substâncias, chamadas citocinas pró-inflamatórias, ela pode alterar neurotransmissores cerebrais. Então, a conta final de um estresse contínuo pode ser um ganho de peso exagerado, uma insônia crônica, uma depressão. Nem todo o quadro de depressão, Carol, é por esse eixo. Tá? Existem outras causas, né? Na medicina a gente tem que separar o joio do trigo. Sempre interessante uma avaliação médica, porque existem outros fatores que podem levar a um quadro depressivo, outros fatores que podem levar a uma insônia, outros fatores que levam ao ganho de peso, doenças específicas. Então, isso tudo tem que ser correlacionado. Uma vez não tendo nenhum exame alterado que diagnostique uma doença real, se o meu nível de cortisol é persistentemente alto por estresse ambiental, eu sim vou ter repercussões no meu metabolismo. Vou ter maior tendência ao ganho de gordura no abdômen, vou ter uma tendência maior à fadiga, cansaço, sensação de depressão. E isso a gente pode diminuir como esse impacto. Já que o fator estressor existe, o que a gente não tem exatamente. A gente está num ambiente que não se muda. Você vai ter o seu trabalho, você vai ter... Vai ter medo de ser assaltado? Vai ter. O mundo não vai mudar por tua causa. Então, como a gente pode lidar com isso? Pela alimentação, erros na alimentação que podem piorar seus níveis de cortisol. O que a ciência correlaciona na alimentação com um controle melhor do cortisol. É possível, então, com a alimentação melhor. Hábitos de vida. Então, por exemplo, vamos pegar primeiro os fatores que podem atrapalhar. O álcool é um dos fatores que a ciência coloca como o uso abusivo do álcool. Faz aumentar. A trazer um aumento no nível de cortisol. O excesso de sódio na alimentação. Olha só. Tá? Eu trouxe aqui um saleirinho representando. O sódio não é só o sal de cozinha, não. Ele está nos alimentos embutidos, nos queijos salgados, nas sopas prontas, nos molhos, no shoyu. Uma dieta mais rica em sódio aumenta níveis de cortisol. Uma dieta muito predominante em proteína, Carol. Uma dieta hiperproteica, por muito tempo, tende a trazer aumento dos níveis de cortisol. Por isso que a dieta da proteína que hoje se faz também não é interessante. Foi feito estudo mostrando, comparando uma dieta equilibrada com uma dieta com pouco carboidrato, gordura e muita proteína. Os pacientes do grupo que ingeriu muita proteína teve um cortisol mais alto. Olha que interessante. Trouxe um prato vazio, muitas horas de jejum, né? Quando você fica o corpo interpreta como um estresse. Você não está tendo o combustível para trabalhar, então ele começa a sentir uma ameaça. O jejum prolongado aumenta níveis de cortisol. Então, é importante a gente comer periodicamente, a cada 3 horas? Sim. E esse estudo que ainda chamou a atenção de trabalhar sob um ambiente estressor e muitas horas de privação do alimento, duplica o risco de você ter compulsão alimentar. De você depois querer ir à forra e ter o impulso de comer muita gordura e muito carboidrato. Então, evite excesso de álcool, coma sódio de maneira adequada, consulte um nutricionista ou um nutrólogo, evite dietas com muito teor de proteína, exageradamente. Não que a proteína traga problema, Carol, o exagero. O exagero. É uma dieta com um teor exagerado de proteína. 2 filés de frango e tudo mais. Muita proteína, muito leite, muito queijo, muita carne, suplementos proteicos exageradamente. Agora, a proteína é importante
bastante na dieta humana. Não estou questionando a proteína, isso é exagero. E o que a atividade física, por exemplo, uma atividade física muito extrema, de competição, onde você tem muito desafio, você tende a ter elevação dos níveis de cortisol. Já uma atividade física relaxante, leve, que te dê prazer, lúdica, assim. né? Que te dê prazer, uma caminhada, uma dança, traz um controle melhor dos níveis de cortisol. Então, a atividade física também pode ser um grande aliado. O sedentarismo não, porque o sedentarismo traz repercussões negativas na saúde. E o que tem de estudos com alimentos no controle do cortisol? O chocolate amargo, foi feito um estudo com homens e mulheres que ingeriam 40 gramas por dia de chocolate amargo, 70%. no mínimo 70% de cacau. Provavelmente os antioxidantes, o cacau é um flavonoide, tem flavonoides que parece que ajuda no controle dos picos excessivos de cortisol. Olha só. Nesse estudo, quem ingeriu 40 gramas ao dia de chocolate amargo, mediram seu cortisol, né, dessa população, um pouco menor em relação ao grupo controle que comia aleatoriamente. Entendi. Então, é recomendável. 40 gramas. Aliás, uma dieta rica em antioxidantes. O antioxidante está na vitamina C, frutas cítricas, a vitamina E, um antioxidante nos óleos vegetais, no azeite, nas castanhas, nas nozes, nas amêndoas. O selênio é um antioxidante, está nas oleaginosas também, castanhas, nozes, amêndoas, avelãs. Parece que tem um efeito mais protetor na questão do cortisol. Um estudo que foi feito mostrando os chás mais escuros e o chá verde, eles têm polifenóis. Nesse estudo se mostrou que quem ingeria pelo menos 3 xícaras ao dia entre o decorrer do dia de chás escuros, tinha um controle do cortisol um pouco melhor. Olha só. Né? Agora, óbvio, não exagere nos chás de um modo geral, né? Até 3 xícaras ao dia foi o que esse estudo mostrou. Porque o chá, o tanino do chá, diminui um pouco a absorção do ferro. Então, ficar ingerindo exageradamente chás, você pode prejudicar a absorção do ferro. Mas até 2 xícaras ao dia, eu acho que é um limite aconselhável. Quais chás? Os chás escuros, os chás mais pretos, né? O chá mate e o chá verde. Esse estudo foi feito com o chá mate e com o chá verde. Foram os que trouxeram um resultado interessante no controle do cortisol. Na verdade, nos chás, Carol, nas folhas do chás, principalmente os chás da camélia sinensis, que é onde é o chá verde, existe um componente chamado teanina. É um aminoácido presente nos chás que parece que atua no cérebro em regiões que te acalmam. Foi feito estudo, inclusive, com suplementos de teanina, não só no chá, prescritos em cápsulas em doses maiores. E mostrou aí foi feito eletroencefalograma nos pacientes e mostrou que existe uma onda chamada alfa que a gente produz no cérebro, que nos relaxa. Essa onda alfa era estimulada pela suplementação com teanina. Os pacientes se sentiam mais calmos e menos, mas não com sonolência, não ficavam sedados. Então, provavelmente, a teanina dos chás pode trazer um efeito relaxante e você ter uma relação com o ambiente de menor estresse. Olha só. Né? E controlar melhor os níveis de cortisol. O consumo de ômega 3 pode estar relacionado ao cortisol? Tem estudo que foi publicado mostrando que uma dieta mais rica em ômega 3, o ômega 3, eu trouxe ali onde está, né? O ômega 3 está presente no reino animal, nos peixes de água profunda. Então, salmão, atum, arenque, sardinha. No reino vegetal, trouxe a linhaça como uma boa fonte. E as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas também tem. Esse estudo comparou uma dieta rica em ômega 3 com uma dieta pobre em ômega 3. E a dosagem do cortisol no grupo que ingeria mais ômega 3 era um pouco menor em relação ao grupo que ingeria menos. Provavelmente, existe uma correlação do cortisol com a produção de um grupo de substâncias que a gente também vira e mexe fala aqui, citocinas pró-inflamatórias. São substâncias produzidas dentro do corpo humano que contribuem para que haja uma tendência maior a alterações de hormônios. Um deles chama insulina. A alteração desse hormônio insulina causada pelas citocinas pró-inflamatórias leva um quadro chamado resistência à insulina, que predispõe ao ganho de gordura abdominal. E o ômega 3 tem um efeito anti-inflamatório. Ele estimula a produção de citocinas chamadas anti-inflamatórias, que fazem uma compensação e evita o excesso das pró-inflamatórias. Então, quem ingere mais ômega 3 tem um controle melhor do cortisol. Agora, desculpa te interromper, doutor, porque você comentou da insulina e já me veio na cabeça. Quem tem, então, diabetes, quem tem diagnóstico de diabetes, como é que é o cortisol, então,
para esse grupo? Ele pode estar alterado? Não existe uma correlação direta do diabetes em si com mais ou menos produção do cortisol. Né? Não existe ainda um estudo que diga quem é diabético tende a produzir mais cortisol. O que a gente pode pensar ao contrário, Carol. Vamos fazer aqui agora uma sequência de informações para quem está em casa compreender, acho que até o motivo dessa pauta. A ciência está muito preocupada com o fator estresse ambiental, muito intenso no mundo moderno, influenciando em picos excessivos de cortisol, que traz uma alteração metabólica, te predispondo a um ganho maior de gordura na região central, abdominal, que quando aumenta, produz substâncias dentro dessa gordura visceral, existe o aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, que desencadeiam uma série de doenças, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Era a pergunta que eu ia fazer agora da Mônica. Então, existe uma correlação em volta disso tudo. Ela está em Portugal. Aliás, um beijo para a Mônica que assiste a gente em Portugal. Adora você, doutor Roberto. Olha, ela pergunta se o cortisol pode estar relacionado à hipertensão elevada. Sim, alguns estudos, já vários estudos foram publicados nesse sentido. Inclusive, quem dorme pouco, tem muitas horas de privação do sono, quem dorme pouco tende a acordar com cortisol em níveis maiores e ter picos de cortisol maiores no dia seguinte. Com quem dorme menos, tem mais infarto agudo do miocárdio, mais hipertensão, mais morte por doença cardiovascular. Tem relação também. Tem correlação. Então, o que a gente tem que fazer, Carol? Né? Primeiro, se você está em casa assistindo e está percebendo que a gordura da sua barriga está aumentando muito rápido, está ficando barrigudinho muito cedo, ou já a partir dos 30, 40 anos de idade. Tem tido insônias que pioram, que você não consegue dormir direito. Você está percebendo uma sensação de fadiga, de um cansaço contínuo, uma sensação de depressão. Óbvio, procure um médico para que ele avalie a sua saúde de um modo geral, descarte alguma doença específica, mas ao mesmo tempo dose seu cortisol. Porque o cortisol ele é dosável através de exames de sangue ou pela saliva. Então, por esses exames, você já consegue jogar o paciente dentro de um grupo. Não tem doença nenhuma que justifique isso, que você esteja sentindo. E os seus níveis de cortisol tendem a ficarem sempre altos. Que medidas tomar? Né? Bom, primeiro, todas as medidas alternativas que te relaxem, Carol, vão ser sempre bem-vindas. Que é a nossa pauta de daqui a pouquinho. Isso, então se você se sente relaxado quando escuta música, vai escutar música. Se você se sente bem quando faz uma dança, vai dançar. Se você se sente bem fazendo uma caminhada, caminhe. Né? Os fatores ambientais podem te ajudar. Não coloque metas sobre metas imbatíveis. Esse é um problema também, né, doutor? Parece que a cobrança é tão grande que a gente pensa em metas imbatíveis. E aí, claro que não vai conseguir, isso vai ser uma frustração, né? Acupuntura, psicoterapia de apoio, uma boa drenagem linfática, uma massagem relaxante, tudo isso faz parte do controle da resposta que o seu corpo vai dar ao ambiente. Sei que não é fácil, é um exercício diário de autocontrole. É verdade. Mas existem muitas terapias alternativas que também te relaxam, que são sempre bem-vindas. Evite na sua alimentação o exagero do álcool, do sódio, o exagero da proteína, ficar muitas horas em jejum não é legal. Invista numa alimentação mais rica em antioxidantes. A dieta rica em antioxidante é aquela onde tem muitos vegetais coloridos, do que os pratos, o famoso prato colorido. O famoso prato colorido, porque muitos antioxidantes estão nos pigmentos dos vegetais, flavonoides, vários deles, polifenóis, uma salada bem colorida. Opte pela carne, diminua o excesso da carne vermelha, não que não possa comer. Você pode ingerir carne vermelha, pode fazer parte da dieta humana, sem sombra de dúvida, mas invista mais nos alimentos ricos em ômega 3, porque eles parecem trazer uma proteção maior, como um pouco mais de peixe, né? Coloque aí a linhaça no seu dia a dia, as oleaginosas, e evite os açúcares e doces em excesso e as frituras, porque quanto mais você ingere esses alimentos, mais tendência você tem de querer comer novamente. Quanto mais compulsivo pelo alimento, mais eu tendo a ter
uma perpetuação dessa compulsão. Então, eu acho que isso traz um benefício se você juntar todos esses dados aqui. E existem também fitoterápicos que diminuem um pouco a ansiedade. Com certeza. Né? E em casos Conversar com o médico, sim, né, doutor? Em casos de patologia, o médico vai diagnosticar isso, onde seu cortisol está alto por doença, é outra história. Aí tem um tratamento. Uma depressão profunda que precisa de interferência de medicamentos, tudo isso é muito bem-vindo. Eu quis aqui só mostrar a relação da alimentação, do estresse ambiental com esse famoso cortisol, né? Perfeito. E como sempre, uma bela aula. Tenho certeza que todo mundo adorou. Aliás, chegaram muitas perguntas. Eu peço desculpas, mas é aquilo que eu falo para vocês. Quando vai dando um tempinho, a gente vai fazendo as perguntas, mas muitas das perguntas que eu li agora, o doutor Roberto foi respondendo no decorrer da pauta. Então, eu tenho certeza que tirou todas as dúvidas. Mas procure sempre o médico, gente. Peça os exames, exija ser examinado, porque isso é muito importante. Quem quiser tirar mais dúvidas, tem um site que o doutor Roberto cuida com o maior carinho, que é o www.nutrasaude.com.br. nutrasaude.com.br. Ele que é nutrólogo e clínico geral. Daqui 15 dias, sempre às segundas-feiras, volta ao nosso Você Bonita. Muito obrigada mais uma vez. Carol. Prazer tê-lo aqui. Prazer ouvir sempre sua aula. Em casa. Até a próxima. Até a próxima.